E aí, pessoal, tudo bom? Estou gravando esse vídeo hoje para fazer um apanhado geral sobre o processo de abertura de empresa e o que é que significa, o que é que implica você, após a abertura da empresa, quanto à estrutura que você precisa ter para manter uma empresa aberta e custos, né? Dinheiro mesmo, porque muita gente, quando chega aqui para discutir com a gente o processo de abertura de empresa, não tem a menor noção, depois que a empresa está aberta, o que é que precisa ficar pagando, se tem alguma taxa, como é que funciona a questão do imposto. Então, fazer um geral em cima disso, do processo de abertura de empresa, propriamente dito, né, o processo societário, e o que é que acontece depois que ele termina. De uma forma bem básica, né? Cada empresa vai ter sua particularidade, mas a gente consegue fazer uma média aí do que é comum em todos os cenários. Nesse primeiro momento, a abertura de uma empresa, normalmente ela é interessante para pessoas que estão no mercado de trabalho e em algum momento veem que precisam ficar mais robustas, né? Então, precisa sair da pessoa física, criar uma pessoa jurídica, se posicionar melhor. Isso aí normalmente traz novas oportunidades, né? Ele é visto de uma forma diferente no mercado. E, ao mesmo tempo, traz responsabilidades, né? Porque manter uma empresa aberta, você precisa cumprir algumas exigências, dar um pouquinho de trabalho, que é o contraponto, né? E é sobre isso que a gente vai falar. O processo de abertura, assim, espera-se pelo menos, que ele inicie em um planejamento. Muita gente não faz isso, mas é muito importante que se faça pelo menos um pensamento aprofundado de como vai ser o desenho da empresa, como é que ela vai funcionar, como é que vai ser a questão da receita, para quem vai vender, por onde vai vender, quais são os custos que a empresa vai ter, se antecipar quanto a isso, saber se vai precisar de investimento, quais são os sócios, se vai ser só um empresário, se vai ter a sociedade, qual o nome que a empresa vai ter, quais são os objetos sociais que a empresa vai ter, que se traduz hoje pelos quinais. Enfim, são tantas informações que precisam ser pensadas para elas se comunicarem e funcionarem como um todo, que quando você acaba negligenciando essa parte aí, você invariavelmente vai ter uma situação mais delicada. No futuro, você fica um pouco vendido, né? Então, esse planejamento é muito importante, certo? Uma vez vencido o planejamento, definido todas essas métricas e desenhos da empresa, você inicia o processo societário. O processo societário de abertura de uma empresa, ele tem como primeira etapa a viabilidade. A viabilidade nada mais é do que uma comunicação, ao mesmo tempo, por uma plataforma unificada com a prefeitura, o município onde você está abrindo a empresa, a Secretaria da Fazenda, que é o estado onde você está abrindo a empresa, e a Receita Federal. Então, é um documento só, um formulário só, que de uma vez só você fala com todos esses órgãos e pergunta, basicamente, se é viável você seguir com a abertura da empresa naquele desenho. Aí você vai informar qual é o nome que você está dando para a empresa, quais são os objetos que a empresa pretende fazer, ou seja, as atividades, se ela vai vender, se ela vai prestar serviço, de que natureza vai ser, quais são os sócios, certo, da empresa, e qual é o endereço que essa empresa vai estar sediada. Aí ela pode ter uma sede física propriamente dita, ou pode ter só um escritório virtual. A viabilidade ela pode passar ou não. Se a viabilidade for aprovada, né, quando a gente fala a viabilidade passou, ok, tudo certo, de acordo com o que foi solicitado, você pode seguir o processo. Se não, pode ser por N motivos. Um deles, que é bem comum hoje em dia, é a questão do nome, a razão social da empresa. A regra diz que uma empresa ela precisa ter uma razão social que diz claramente o que a empresa faz. Então, você não pode ter uma empresa, vamos dizer, um escritório que vai prestar serviços contábeis com qualquer nome que não fique claro que seja um escritório contábil. Pode ser o nome da pessoa, por exemplo. Nesse sentido aí, se não ficar, se você ler a razão social e não entender exatamente o que a empresa faz na hora, não vai passar o nome, certo? Antigamente era mais folgada essa regra e hoje em dia é bem restrita, então você praticamente tem que copiar o nome do KNAI e colocar uma parte dele na razão social da empresa, colocando algum diferenciador, né? Às vezes é o nome da pessoa, mas tem que ter essa parte, certo? Às vezes também a prefeitura não autoriza a operação de uma determinada atividade no endereço, você quer abrir, sei lá, um frigorífico no 8º andar do empresarial. Não tem estrutura para isso, não pode, aí ele vai negar. E em outros motivos, certo? Às vezes o sócio está com alguma pendência no CPF dele, a Receita Federal vai embargar também nesse sentido, até que seja sanado, não vai passar. Quando a viabilidade for aprovada, vai para a segunda etapa, que é relativamente rápida, que chama hoje de DBE. DBE é o documento básico de entrada, e esse documento ele serve para você se comunicar diretamente com a Receita Federal, apenas com a Receita Federal. Você vai aprofundar algumas informações dos sócios, aí vai falar o endereço, como é que vai ser a participação desse sócio na empresa, quantas cotas ele vai ter, se ele vai ser administrador ou não. Nessa etapa é bem rápida, tanto é que ela é aprovada por sistema automaticamente, passa rápido. E a terceira e última etapa é o requerimento. No requerimento é onde é elaborado o contrato social propriamente dito. Aí quem está fazendo o processo vai elaborar um contrato social, normalmente a junta
comercial ela já dá um modelo pré-feito, mas é bom sempre ajustar porque ele vem muito cru, muito bruto, e se você usar simplesmente o que ela envia, via de regra vai ficar faltando alguma informação, alguma cláusula que é interessante incluir. Nessa etapa, além do contrato social que é elaborado, também são emitidos todos os documentos que precisam ser assinados, certo? Adicionais à DBE e as taxas. E vão ser pagas que aí vai variar de estado para estado, mas via de regra vai ficar em torno aí de 300, 400 reais, certo? Em taxas. Quando tiver tudo isso, aí vai para a etapa de assinatura dos documentos para protocolar. Em alguns estados já tem um processo de assinatura eletrônica. Você pode assinar por certificado digital, que facilita bastante o processo, não precisa papel impresso, não precisa autenticar em cartório, não precisa nada disso. Em outros estados é exigido ainda que seja assinado, autenticado e levar toda a papelada para protocolar fisicamente na junta comercial. Mas independente de como for, vai ser protocolado e com alguns dias vai sair. O prazo hoje de esse processo acontecer, de elaboração, gira em torno aí de uma semana, 5 dias, né? E uma vez os documentos assinados e protocolados, uns 3 dias mais ou menos está saindo a empresa. Então, se tudo ocorrer bem, se a informação correr de um lado para o outro rapidamente, vai sair a empresa com menos de 2 semanas. É muito difícil você prometer isso porque a junta tem o próprio processo, então a gente não pode prometer isso por ela, mas essa é a média que a gente tem visto nos últimos meses. E aí, abriu a empresa. Quando abriu a empresa, você já tem um CNPJ. E nesse momento você começa a pensar, e agora? Como é que vai ser o meu mês a mês? Minimamente falando, né? O que é que, no mínimo, vai ter no meu mês a mês aqui? Os custos, gastos financeiros mínimos para uma empresa que acabou de abrir vão ser, o primeiro, a taxa de inscrição municipal, que chama o SIM, certo? Ele é semestral, aí em cada local vai ter um prazo diferente, mas sempre no começo de cada semestre vai ter a taxa. Isso vai variar de acordo com a atividade que a empresa vai fazer. Se for um comércio, ele pode ser mais caro, porque vai precisar de vigilância sanitária. Se for só uma prestadora de serviço, pode ser mais barato, porque não precisa dessa vigilância. E assim vai. E essa taxa varia também de prefeitura para prefeitura. A gente tem uma métrica daqui, só para ter uma ideia, ela gira em torno de R$ 350 para uma empresa mais simples, e R$ 700 por semestre, uma empresa mais complexa. Então, de 6 meses vai ter uma guia nesse sentido aí para pagar. Onde a empresa vai estar, isso vai depender. Se a empresa tiver uma sede física, vai ter um aluguel para pagar, então esse custo tem que ser considerado no planejamento da empresa, certo? Para não faltar caixa em determinado momento. Se não fosse um escritório virtual, você vai pagar aí em torno de R$ 1.000 por ano por um escritório virtual. Esse pagamento normalmente é anual, tem alguns lugares que parcelam isso, e esse vai ser um custo que vai ter que ser considerado, que todo ano vai ter esse custo, pode ser mensal ou não. A partir disso, você começa a entrar questões mais que vão depender um pouquinho da operação da empresa, certo? Assessoria contábil, que é o investimento mais importante nesse momento, principalmente quando a empresa está começando, porque é o momento onde o empresário vai precisar de mais apoio, principalmente na tomada de decisão, nas informações de como fazer cada processo. E aí a assessoria contábil vai variar, existem diversos tipos de escritórios aí no mercado. A gente sempre sugere um escritório que esteja próximo do cliente, que entenda a realidade do cliente e realmente se coloque no lugar dele para dar uma opinião assertiva e com experiência, certo? E depois da assessoria, você começa a entrar na questão tributária, que vai ser totalmente derivada da assessoria. Ela que vai indicar qual é o melhor enquadramento para o seu desenho operacional, se vai ser sempre nacional, se vai ser lucro presumido, se você vai estar no anexo 3, no anexo 5, você vai ter fator R. Então, veja, são vários fatores que precisam ser considerados, estudados, e não é uma coisa linear, não é simples e direto, certo? Você pode ter a mesma atividade que em determinada faixa de faturamento seja melhor estar no simples ou melhor estar no presumido. Se você tem folha de pagamento, é melhor estar no simples do que no presumido. Se você tem um faturamento que é melhor estar no presumido, mas tem muita folha, aí você vai ter que fazer conta aí para a ponta do lápis. Então, isso nem de longe é simples, certo? Então, a assessoria contábil joga aí como um dos principais jogadores do time aí do empresário nesse momento. E depois disso, você vai ter praticamente o custo do que você está fazendo, certo? Você está vendendo mercadoria, você vai ter o custo da mercadoria, vai ter que comprar para vender. Aí você tem que considerar quanto você vai precisar comprar todo mês. Vai precisar de algum investimento em distribuição, ou você vai ter isso de uma forma mais simplificada. Você vai fazer o seu próprio produto, quais matérias-primas você vai precisar, e assim vai. Então você vai ter que montar um custo mínimo aí para poder vender, já com a expectativa de quanto você fatura para o custo investido, certo? E se você for um serviço, fica um pouco mais cinza entender qual vai ser o custo de um serviço prestado, porque muitas vezes no começo é a hora do sócio, então não tem custo mesmo, é mais o custo de oportunidade do sócio estar fazendo isso, não está em outro lugar fazendo outra coisa sendo remunerado, certo? E se for um trabalho mais robusto, precisa de mais gente, vai ter que considerar o custo de um colaborador, vai ter que contratar gente, enfim, aí você vai ter que chegar num custo daquilo que você está fazendo, está vendendo, está prestando serviço, e aí você vai ter um desenho mensal que você começa a estimar quanto aquela empresa custa no mínimo para existir no mês, certo? Isso é muito importante, porque
muitas empresas abrem, certo? E não há um planejamento. Em determinado momento, chega das 3 meses, 6 meses, um ano de empresa, falta dinheiro, falta capital de giro, falta fluxo de caixa. Isso só porque não foi calculado antes, não parou para pensar e estimar até que ponto dava para trabalhar com aquele investimento inicial dele, se ia precisar captar recursos com o banco ou com investidores, enfim. Esse planejamento e essa assessoria que você recebe é a diferença entre um negócio prosperar e sobreviver à taxa de mortalidade do Sebrae ou não, certo? E aí você pode ter uma baita ideia, uma ideia boa, uma ideia muito arrojada, inovadora, que vai morrer por questões administrativas, por falta de planejamento, e não porque a ideia em si não era boa. É muito importante que esse planejamento ocorra e ele normalmente é o diferencial entre a empresa prosperar e se perpetuar aí na história, durar mais do que os 5 anos do Sebrae, ou não. Então fica aí essa dica, se estuda, uma diretriz mínima aí para se aprofundar e procurar aí artigos, estudar cada ponto desse aí no detalhe e buscar sempre o melhor apoio possível. Tá? Valeu, pessoal.